E aí, pessoal, bora para mais uma aula do curso de Matemática Básica. A aula de hoje, pessoal, na aula anterior a gente viu sobre razão, porcentagem, né, que também é um tipo de razão. E hoje a gente vai ver sobre proporção e grandeza diretamente e inversamente proporcional, certo? Tentar fazer uma aula aqui um pouco mais curta, mas com bastante exemplo, para que vocês peguem o conceito e aprendam como resolver questões quando aparecer aí na vida de vocês sobre proporções e grandezas diretamente e inversamente. Bora já dar início aqui diretamente à definição de proporção. Bom, como a gente viu na aula anterior, a gente viu que razão, a gente estudou razão, né? Ou seja, é um quociente entre dois números, né? Então, quando eu tenho duas razões, ou seja, dadas as razões A sobre B e C sobre D, a sentença de igualdade, ou seja, quando eu tenho igualdade entre duas razões, eu chamo isso de proporção. Então, está aqui já claro que proporção é a igualdade entre duas razões. Esses termos aqui têm nomes especiais. Os termos A e D são chamados de extremos, ou seja, o termo A e o termo D, ou seja, o numerador da primeira e o denominador da segunda são chamados de extremos. E o termo C e B são chamados de meios. Isso é importante quando ainda enunciar a sua propriedade. Tá aqui, ó. Consideremos aqui a nossa proporção. Duas razões iguais, A sobre B igual a C sobre D. Então, temos duas aqui, duas razões, né? Vou até voltar um pouquinho aqui para dar um exemplo aqui por escrito. Então, me dá aí um exemplo aí sobre proporção. Deixa eu escrever aqui um exemplo. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2 sobre 3 e ela seja igual a 4 sobre 6. Vocês aprenderam simplificação de fração também. Então, se eu simplificar a fração 4 sobre 6, vai dar 2 sobre 3. Outro exemplo. Deixa eu botar aqui, ó, 35 sobre 25. Se eu simplificasse, né? Imagina a simplificação. Isso aqui daria 7 sobre 5. Então, isso daqui forma uma proporção, porque elas são iguais. Aqui também forma uma proporção. Eu tenho duas igualdades entre duas razões. 2 está para 3, assim como 4 está para 6. 35 está para 25, assim como 7 está para 5. Então, isso aqui é proporção, tá certo? Simbora aqui para essa outra definição aqui agora. Com propriedade, né? Na verdade, não é uma definição, é uma propriedade. Diz o seguinte, ó, nessa propriedade. Consideremos agora a proporção A sobre B igual a C sobre D. Imagine que aqui são números, né? Sei que esse curso aqui tem alunos de todas as idades. Então, aqui são números. A é um número, B é um número, C é um número, D é um número. Então, nós temos duas razões que formam uma proporção, onde B e D não é um número. Pode ser qualquer número, só não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Vale a seguinte propriedade. Preste bem atenção na propriedade, nós vamos usar bastante ela. Se A sobre B igual a C sobre D, então A vezes D, ou seja, se eu multiplicar o A vezes o D, ou seja, o numerador de uma vezes igual ao denominador da outra, vai ser igual ao produto B vezes C, ó, B vezes C, B vezes C. Então, se eu multiplicar A vezes D, é igual a B vezes C. Isto é, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Lembra lá que eu disse o nome? A vezes D é o extremo, tá certo? Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, B vezes C. Beleza? Resumidamente, tal propriedade pode ser expressa dizendo-se que em toda proporção, os produtos cruzados são iguais. Ou seja, se eu fizer o produto entre A vezes D, a gente chama de cruz-credo. Cruz-credo. A vezes D igual a B vezes C. Então, ó, nessa proporção, os produtos cruzados A vezes D e B vezes C são iguais, né? A vezes D é igual a B vezes C. Pessoal, lembra lá do exemplo que eu coloquei? Vamos colocar aqui de novo, aqui, eu só vou escrever aqui do ladozinho. Aquela proporção que eu coloquei, vamos lá, 35. Vou botar aquela outra mais fácil que eu coloquei. Acho que foi 20, deixa eu olhar aqui qual foi que eu botei. 2 terços e 4 sextos, certo? 2 terços e 4 sextos. Vamos lá. 2 terços, lembra lá que eu botei? 4 sobre 6. Então, bora fazer o produto entre 2 vezes 6, como diz a propriedade. Isso aqui dá 12. E olha, ó, vai dar igual, ó, 4 vezes 3 também dá 12.
Então, guarda aqui a propriedade. Essa daqui é a propriedade, certo? Quando você faz o produto entre eles, vai dar sempre igual. Vamos pegar os exemplos agora aqui do nosso material. O exemplo aqui diz o seguinte, ó. Vamos determinar x, o valor de x, em cada uma das proporções. Então, vamos usar sempre aquela propriedade lá, certo? Então, eu vou multiplicar, ó, 15 vezes x. Vou colocar aqui, ó, solução, vou colocar aqui letra A. 15 vezes x, você não sabe quanto é. X é como se fosse o termo desconhecido para vocês que são mais novinhos e estão assistindo a aula. É o termo desconhecido, então você coloca só, repete, 15 vezes x. E 24 vezes 5, você vai ter que fazer a continha, né? 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 0, levo 2. 5 vezes 2, 10. 2, 12. 120. Então, esse aqui vai dar 120. Portanto, x é igual a 120 dividido por 15. Logo, x é igual... Se eu pegar 120 e dividir por 15, né? Por 15, isso aqui vai dar 8, né, pessoal? 8 vezes 5 dá 40, dá 120. Certinho. Então, x aqui vai ser igual a 8. Encontramos o valor de x para a letra A. Vamos fazer agora a mesma coisa para a letra B, certo? Na letra B, nós vamos fazer também a mesma coisa. Vamos fazer, ó, sem se assustar, ó. Apesar de ser maior, mas vamos fazer aqui, ó, sem susto. Vamos subir um pouquinho aqui, para ficar só a letra B aqui, para a gente ver tranquilo. Letra B, 55, eu vou fazer, ó, como eu estou fazendo o 55 menos x vezes 4, então vai ficar 4 vezes 55 menos x, igual a 3 vezes 6. 3 vezes 6. Vamos fazer agora aqui as contas. 4 vezes 55 dá 220. Faz a conta aí, certo? 4 vezes x dá menos 4x. Isso aqui igual a 3 vezes 6, 18. Tá certo? Agora vamos fazer aqui a continha. Vamos lá. Vou passar para o outro lado, né, pessoal? Eu deixo o termo desconhecido sempre nesse membro, primeiro membro, menos 4x é igual a 18. Se está positivo 220, vem para cá negativo, operação inversa. Menos 220. Então vai ficar, ó, agora eu vou fazer essa conta, ó, 220 menos 18. 8 para 10 dá 2. Vem 1. 2 para 2 dá nada, né? Dá nada. E aí vai ficar, baixa o 2, 202. Então, menos 4x é igual, pessoal. Veja que o 18 é como se fosse crédito. Você tem R$18, mas você está devendo 220. Então, você vai continuar devendo. Então, vai ficar menos, certo? Porque o 220 é um número maior e o sinal dele é negativo. Leva o sinal maior. Menos o resultado que você encontrou lá, ó. 202. Então, vamos lá. 4x, eu vou explicar tudo isso aqui bem direitinho, de sinal negativo, positivo, numa próxima aula que vamos falar sobre números inteiros, tá bom? 4x é igual a 202 menos, né? Dividido por menos 4, certo? Ó, eu vou repetir de novo. O x vai ficar sozinho, o 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, a operação inversa. Menos 202 dividido por menos 4, certo? Então lá, vamos fazer essa continha aqui, ó. 202 dividido por 4. Vou fazer só a conta, não levo em consideração os sinais não. Então 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Baixa o 2, tá certo? Só que 2 não dá para dividir por 4, não é assim? Então eu vou colocar um 0 aqui e eu coloco um 0 aqui, né? E vírgula. Aí ficar 20 dividido por 4, 5. Então, x é igual a 50,5. E menos com menos, a gente sabe que dá positivo. Ok? Depois a gente volta para essas questões negativo, positivo, se você ainda não estudou, certo?
fica 50,5. Bora para a próxima. Próxima questão aqui diz assim, ó. Uma empresa pretende alocar 200 mil reais entre pesquisa e propaganda, de modo que a razão entre as quantias sejam 2 para 3. Quais os valores colocados para a pesquisa e a propaganda? Bora lá, pessoal. Ele vai ter que gastar aqui com pesquisa, certo? Ele vai ter que gastar aqui com pesquisa. Ele vai ter que gastar com propaganda. Ele só não sabe ainda quanto vai gastar em cada um. Bom, vamos dizer que para a pesquisa ele vai gastar X. E o restante ele gasta em propaganda. Se ele tem 200, o que vai sobrar é 200 menos o que ele gastou em pesquisa, que vai ficar 200 menos X. Tá certo? Vamos lá. A razão que ele nos dá é o seguinte, ele diz ó, que pesquisa está para propaganda, né? Assim como ó, pesquisa, na ordem que ele colocar, ó, está para propaganda, assim como 2 está para 3, ó. 2 está para 3. Logo, pesquisa. Quanto é que ficou em pesquisa? Nós estamos chamando de X, né, ó? X. Quanto é que fica em propaganda? Nós estamos chamando de 200 menos X. 200 menos o que ele já gastou em pesquisa. Igual a 2 está para 3. Então, vamos multiplicar esse por esse e nós vamos ter o seguinte. 3 vezes X. 3x. 2 vezes 200. 400. Menos 2x. Então, vai ficar ó, 3x mais 2x igual a 400. Logo, 3x mais 2x é 5x, que é igual a 400. Portanto, x é igual a 400. A operação inversa do 5 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Dividindo 400 por 5, vai ficar ó, 40 por 5, 8. 40 menos 40 dá 0. Sobra esse 0. Esse 0 aqui que eu não usei, né? Eu coloco aqui, 80. Portanto, X aqui vai ser 80. Então, ele vai gastar. Mas quem é X? X a gente disse que é pesquisa. Então, ele vai gastar 80 mil com pesquisa e o restante com propaganda, que é 200 menos 80. Fazendo essa conta, é 120 mil em propaganda. É isso que ele vai gastar com propaganda, certo? Resolvida aí mais uma questão. Bora lá, para mais um aqui agora. Certo doce utiliza 3 copos de leite para a produção de 80 unidades. Se a razão entre o número de doces produzidos e o número de copos de leite utilizados for constante, quantos copos de leite serão necessários para se produzir 720 doces? Pessoal, ele diz, ó, 3 copos para cada 80 unidades. É uma razão, ó, 3 para 80 unidades, certo? Aí aqui vai ser, ó, copos. É importante você ter em mente o que cada um significa. E embaixo vai ser unidades, certo? Vamos lá. Agora ele pergunta, 720 doces, a informação que você tem. Ele quer saber copos. Isso é que ele quer saber, tá certo? Então, vamos lá. Ele quer saber os copos, vamos chamar de C, né, que são os copos. E as unidades eu tenho, que são 720. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. 3 está para 80, assim como C está para 720. Fazendo nossas contas, nós vamos ter o seguinte. 80 vezes C igual a 3 vezes 720. Bora fazer essa conta? 720 vezes 3 não é difícil. Vocês já devem saber aí. Vai ficar 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 7, 21. 2160. 80 vezes C
é igual a 2.160. Bora dar continuidade, né? Ó, agora vai ser, os copos vão ser igual a 2.160 dividido por 8. 80, na verdade, né? Só que, ó, por que eu disse 8? Porque na minha cabeça eu já estava cortando esse zero com esse zero. Então, a divisão que eu tenho que fazer, na verdade, é pegar o número de copos e dividir 216 por 8. Bora fazer essa conta? 216 dividir aqui por 8. Bom, 2 vezes 8 dá 16, menos 16, 21 menos 16, 5. Baixa o 6, 56 dividido por 8, todo mundo sabe que 7 menos 56, resto 0. Portanto, qual vai ser a quantidade de copos? Quantidade de copo, 27 copos. Beleza? Feito aí mais um item. Vamos lá. Agora ele bota uma coisa bem feia para assustar, né? Ó, obtém o valor de M na proporção e bota aqui várias operações. A gente vai ter que usar muito o nosso conhecimento que a gente teve lá em fração, certo? Para poder resolver isso aqui. Beleza? Vamos lá. Primeiro vamos resolver essas fraçõezinhas. Vamos escrever, vai ficar M sobre... Aqui, pessoal, eu vou tirar a MMC entre 4 e 1. Né, ó? Entre 4 e 1 a gente sabe que dá 4. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 2, 8. Mais 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Boa, fizemos a nossa primeira parte. Aqui vamos fazer a mesma coisa, ó. MMC entre 5 e 1. Então vai ficar 1/5 aqui em cima sem eu mexer. Sobre 5 e 1 vai dar 5. 5 dividido por 1 dá 5 vezes 3, 15. Menos 5 dividido por 5 dá 1 vezes 2, 2. Vamos lá. Dá continuidade. M sobre 8 mais 1, 9 sobre 4. 9 sobre 4. Isso aqui é igual a 1/5 sobre 13 sobre 5. Bora simbora. Isto daqui vai ser igual. Fração, repete a primeira e divisão de fração. E multiplica pelo inverso da segunda. Que é 4, era 9 sobre 4, eu coloco 4 sobre 9. É 1 sobre 5. Eu multiplico pelo inverso. 5 sobre 13. E bora fazer conta. Bom, agora aqui, pessoal, eu posso cortar, ó, 5 com 5. Um está no numerador, está no denominador, a gente pode fazer esse corte aí. Então, vai ficar, ó, 4 vezes esse termo desconhecido, que é M, sobre 9, igual a 1 sobre 13. Multiplico de novo, agora usando a propriedade, né? Vai ficar, ó, 13 vezes 4, 52. M. A conta que eu fiz foi essa, ó, 13 vezes 4. 4 vezes 3 dá 12, vai 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, 52, M, termo desconhecido, eu continuo. 1 vezes 9, 9. Portanto, M é igual a 9 sobre 52. Feita aqui, ó, a operação 9 sobre 52. Boa? Vamos agora, pessoal, entrar no conceito de grandezas diretamente proporcional. Vocês vão ver que eu vou dar primeiro uma definição que a priori parece ser difícil, mas depois eu mostro um exemplo e explico aí com minhas palavras diretamente. Vocês vão ver que é bem simples a questão do conceito, tá bom? Então relaxa aí, aproveita que o negócio não é difícil. Vamos embora para essa definição. Vamos lá. Grandeza diretamente e inversamente. A definição primeiro, maior, a definição formal é a seguinte, ó, de um modo geral, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre a medida y de uma e a correspondente x de outra, com x diferente de zero, claro, for constante e diferente de zero. Isto é, quando eu fizer uma razão y sobre x, no independente da razão vai dar sempre k. Sempre um valor só, né, pessoal? Em que k é uma constante diferente de zero. A razão entre
entre cada valor de x e seu correspondente y também é constante. Se você inverter, vai ficar 1 sobre k. Beleza? Vamos lá. A priori, parece bem complicada essa definição de se entender, né, pessoal? Mas em grosso modo, ou em outras palavras, palavras mais do dia a dia, o que aí está dizendo aqui é o seguinte, ó. Se você tem duas grandezas, onde uma cresce e a outra também cresce, ou se uma decresce, a outra também decresce, então elas são diretamente proporcional. É isso, beleza? Vocês têm que ter o conceito formal, porque aqui é um curso de alta qualidade, então vocês têm que ter conceito formal por escrito. Mas é isso. Quando você vai no supermercado e compra carne, você pergunta o quilo de carne, se for R$45, você comprar 1 quilo é 45. Se for 2 quilos, R$90. Se for 3 quilos, R$135. Então, você está comprando mais quilos e você está gastando mais. Então, essas grandezas são diretamente proporcional. Enquanto uma cresce, a outra também cresce. Grandezas diretamente proporcional, se uma crescer, a outra cresce. Tá certo? E o contrário também vai ser verdadeiro. Se decresce, a outra grandeza também vai decrescer. Olha aí esse exemplo que eu coloquei. Vamos lá. Uma pequena loja vende um certo tipo de bolsa, R$40 a unidade. Chamando de X a quantidade vendida e Y a receita proveniente da venda dessas bolsas, teremos os seguintes correspondências. Se ele vender uma bolsa, ganha R$40. Se vender duas bolsas, ganha 80. Se vender 3, 120, 4, 160, 5, 200 e aí por diante. Perceba, né, pessoal? Quanto maior o número de bolsas, mais caro vai ficando. E olha, que todo mundo aqui tem a mesma proporção. A primeira razão é 1 sobre 40, beleza. A segunda, 2 sobre 80. Eu multipliquei por 2 aqui em cima, então aqui também multiplica por 2. Então ele está mantendo. Aí depois, 3, 120. Tudo vai mantendo igual, ó. 4, 160. Se você simplificar, volta todo mundo para 1 sobre 40. Tá certo? Então eu digo que essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, inversamente proporcional. Mesmo jeito, vou ler a primeira parte formal do problema, depois eu explico com minhas palavras. De um modo geral, dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto da medida y de uma e a correspondente x da outra for constante e diferente de zero. Ou seja, y vezes x é igual a k, tá certo? Igual a uma certa constante. Então, ela é inversamente proporcional quando y vezes x for igual a k. Em que k é uma constante diferente de zero. Bora lá, pessoal. Isso aí é uma medida formal, né? Uma definição formal, que é importante que vocês saibam, né? Para ser explorado, principalmente lá no ensino médio e tudo mais, é importante. E principalmente em concurso, dependendo aí do nível que você vai estar, tá certo? Ela é importante que você tenha essa definição formal. Mas, a grosso modo, como seria então, professor? Bom, inversamente, o próprio nome inversamente já diz, né? Ou seja, quando uma inverter, né? Ou quando uma crescer, a outra decresce, vai ser inverso. Enquanto uma sobe, a outra desce, tá certo? Imagine aí que você leva 2 horas de carro da sua escola para sua casa. Bom, o cara indo a uma velocidade de 60 por hora, 60 km. Se ele aumentar a velocidade, ou seja, se nesse dia ele tiver com mais pressa e aumentar a velocidade, ou seja, ele está aumentando a velocidade, pisando mais rápido, então quer dizer que o tempo vai diminuir, tá certo? Então eu estou aumentando a velocidade e o tempo vai caindo, ou seja, você vai chegar mais rápido em casa, tá certo? Está chegando mais rápido em casa. Outra, imagine que para fazer uma casa, um pedreiro gaste 30 dias para fazer. Boa. Se for 2 pedreiros, ele vai gastar menos dias. Então, quanto mais eu contrato o pedreiro, mais rápido a casa vai sair. Tá certo? Mais rápido você termina aquela sua casa. Então, quanto mais gente trabalhando, menos tempo. Então, também são duas grandezas aí inversamente proporcional. Beleza? Tem mais um toquezinho aqui importante para que a gente faça nossas questões. Ó,
Se x e y forem inversamente proporcionais, y será proporcional ao seu inverso, claro, né? Se eles dois são inversamente proporcional, então 1 sobre o inverso é igual a k. Vamos lá. Aquilo que eu estava falando no exemplo que eu coloquei, agora aqui da distância para vocês. Numa estrada, a distância entre duas cidades é 240 km por hora. Se um carro percorrer essa estrada a uma velocidade média, né, em km por hora, o tempo correspondência para ir de uma cidade a outra, y em hora, teremos a seguinte correspondência, ou seja, se ele andar aqui, ó, o y é o tempo, né, ó, o y aqui vai ser o tempo, aqui é a velocidade. Se ele andar 10 km por hora, vai gastar 24 horas, tá certo? Se ele andar 20 km por hora, só se o carro está parado, né, ele vai gastar 12 horas. Se ele andar 30, vai gastar 8. 40 vai gastar 6. 50 a 4,8. Eu quero que vocês observem aqui. Quanto maior a velocidade, menor está sendo o tempo. Tá certo? Ou seja, o tempo está caindo. Então, ela é inversamente proporcional. Beleza? Vamos aos nossos exemplos aqui de como resolver questões envolvendo esses dois assuntos. 3 sócios, A, B e C, resolveram abrir uma pizzaria. O primeiro investiu 30 mil reais, o segundo investiu 40 mil reais e o terceiro investiu 50 mil reais. Após um ano de funcionamento, a pizzaria deu um lucro de 24 mil reais. Se esse lucro, né, for distribuído aos sócios de forma que a quantia recebida seja diretamente proporcional ao investido, quanto recebeu cada um, tá certo? Quanto é que recebeu cada um? Bora lá, pessoal. Ele está dizendo aqui, ó, bem claro, né? Ele fala aqui bem claro que é diretamente proporcional, ó, tá aqui, ó, diretamente proporcional. Então, quer dizer que a quantia que o primeiro A investiu está diretamente ligado à quantia que ele investiu, que foi 30 mil. E todos têm que estar são iguais, porque é diretamente proporcional. O B investiu 40 mil reais. O C investiu 50 mil reais. É assim que você vai proceder, tá certo, pessoal? E você sabe que quando somar o dinheiro que o A vai ganhar com o dinheiro que o B ganhar, com o dinheiro que o C ganhar, ele vai ter que distribuir exatamente esses 24 mil reais. Esses 24 mil. Ok? 24 mil reais. Bom, fazendo agora procedendo como? Eu vou somar, pessoal, A mais B mais C. Você soma todos. Somos de cima, A mais B mais C. E vai somar também aqui embaixo, ó. 30 mais 40 mais 50. Aqui você não soma igual a fração. Você vai somar dessa maneira. Pega a ideia, certo? Quando está trabalhando com grandeza diretamente proporcional, você vai fazer dessa forma. Então, 24 mil vai ficar 24 mil dividido por 30 mais 40, 70 mais 5, 120. 120. Aí você vai poder fazer o corte, né, de um zero com um zero, tá bom? E aí você pode também dividir aqui, né? Ó, só o 24 por 12. Isso dá quanto? 2. E esses dois zeros que não fizeram nada, ficam aqui. Então, essa aqui é a nossa constante de proporcionalidade, é assim que a gente chama ela, certo? Então, mas eu quero saber quanto é que o A vai receber, tá certo? Eu quero saber quanto é que o A vai receber. Então, o meu A está para 30, igual a constante qual é? 200, ela vai servir para os 3, igual a 200. Portanto, o meu A vai receber 30 vezes 200, tá certo? Então, isso aqui é igual a 3 vezes 2, 6. E coloca os 3 zeros, 6 mil. Então, A vai receber 6 mil reais. O B, vamos fazer do mesmo jeito. Aqui agora, B está para 40, igual... Onde é que está a transformação, professor? Daqui, ó. A sobre 30, então B sobre 40, igual a 200 também. Logo, B é igual a 40 vezes 200. Então, 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui vai dar 8 mil, beleza? E o C sobre 50, C sobre
50 igual a 200. Então vai ficar, ó, C igual a 50 vezes 200. 5 vezes 2, 10. Aí acrescenta os 3 zeros, 10 mil reais. Então, ó, pessoal, o A ganhou 6 mil, o B 8 mil e o C 10 mil. Ó. Perceba que somando dá 24 mil certinho. Ó. 6 mais 8, 14, mais 10, 24. Então, foi distribuído aí o rendimento para cada um. Agora você sabe como dividir o dinheiro se as pessoas tiverem investido de maneira diferente, né? Vocês devem conhecer alguém aí, né, que tem um comércio, um negócio, uma loja, que são sócios. Então, tem como dividir de maneira honesta, tá certo? Dependendo de quanto cada um aí investiu. Beleza? Bora dar continuidade. Vamos para mais uma questão. Simbora. Agora, essa questão diz assim, ó. 3 máquinas levam 2 horas para produzir um lote de 1000 peças. Se o número de máquinas for inversamente proporcional ao número de horas para produzir o mesmo lote de 1000 peças, quanto tempo será necessário para produzir o lote com 4 máquinas, tá certo? Bora lá, pessoal. O que é que eu tenho? Eu tenho o tempo, a grandeza tempo, que ele fala aqui em horas, e ele fala também de máquinas, né? Ó, máquinas. Ah, professor, não vai pegar as peças? Não, porque as peças são a mesma, ó. De um jeito ou de outro é a mesma. Então, pegar só o tempo e as máquinas. Então, ele gasta 2 horas para 3 máquinas, certo? Então, ele pergunta qual o tempo necessário agora usando 4 máquinas. E aqui é X. Só que ele diz, pessoal, que é inversamente proporcional. Toda vez que for inversamente proporcional, a minha regra 3 simples, eu faço assim, ó. Eu não multiplico ela em cruz, eu multiplico ela na mesma linha. Toda vez que for inversamente, multiplica em linha, tá bom? Pega essa ideia. Se for em linha, multiplica-se, se for inversamente, multiplica em linha. Vai ficar 4 vezes o termo desconhecido, igual 2 vezes 3, 6. Portanto, x é igual a 6 sobre 4. Opa, mas vocês já aprenderam que aqui dá para simplificar, né? Ó, dividir por 2 e dividir por 2. Então, aqui é 3 dividido por 2. Se tivesse R$3 dividido para 2 pessoas, você ia dar o resultado x igual a 1,5, R$1,50. Sendo que aqui é 1 hora e meia, tá certo? Aqui é o tempo em horas. Beleza? O tempo em horas. Tá aí resolvido mais uma questão. Bora para a próxima. Essa questão aqui diz o seguinte, ó. Relaxa que a gente tá chegando no fim, relaxa. Vamos lá. A renda de um profissional liberal é diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas. Você trabalha 20 horas, sua renda é R$600. Qual será a renda dele se ele trabalhar 65 horas? De novo, eu tenho aqui o tempo como grandeza e aqui agora eu tenho o dinheiro, certo? Real, né? Então, eu tenho o tempo e eu tenho agora também os reais. O cara que trabalha 20 horas, ele ganha uma renda de 600. Ele pergunta, e se ele trabalhar 65 horas, quanto é que ele recebe? Né? A pergunta é essa. Pessoal, mas agora ele fala diferente. Ele diz, ó, é diretamente proporcional. Quando é diretamente, eu resolvo em cruz. Tá certo? Eu vou resolver ele aqui em cruz, tá bom? Então vai ficar, ó, 20. Vamos pegar aqui e bora fazer aqui a conta. 20 vezes x é igual a 65 vezes 600. Bom, se você fizer aqui a conta, você vai ter o seguinte, ó. 600. Você pode até, em vez de fazer por 600, sabem dessa dica, né? Pegar 65 vezes 6. E depois acrescenta os 2 zeros. C vezes 5, 30. 0 leva o 3. C vezes 6, 36. Com 3, 39. 3, 390. Só que como é 600, você acrescenta os 2 zeros que dá certo. 39 mil. Então, é 39 mil. Vamos lá. Portanto, x é igual a
39.000 dividido agora por 20, certo? Dividido agora por 20. Bora lá, vamos embora. Bom, eu posso agora fazer o nosso corte. E agora eu vou ter que dividir, ó, 3.900 por 2. Vamos dividir? 3.900 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 3 menos 2 dá 1, dá 19, certo? 19 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18, sobra 1. Baixo 0. 10 dividido por 2, 5. Menos 10, 0. E aí, esse 0 que não fez nada, dá 0 aqui, ó. 1950. Então, x é igual a 1.950 reais. Beleza, pessoal? Mais uma questão aí resolvida. Portanto, aí, ver essas contas com cuidado, fazer sempre com calma elas aí. Mas é importante que vocês estejam entendendo aí. Quando é que ela é diretamente, quando é que ela é inversamente. Ó, um escritório leva 60 horas para ser pintado por 4 pintores. Se o número de horas trabalhadas para pintar o escritório foi inversamente proporcional ao número de pintores, quantas horas 5 pintores pintarão o escritório? Então, nós temos aqui quais grandezas? Nós temos as grandezas tempo e nós temos as grandezas aqui pintor. Tá certo? Então, tempo, pintores. Então, nós temos 60 horas para 4 pintores. Então, ele quer saber, para 5 pintores, quanto tempo, né? Quanto tempo vai gastar? Então, vamos lá. Multiplico aqui e vou ter o seguinte. Opa, é em cruz ou não, né, pessoal? Faltou olhar lá o detalhe, né? Faltou olhar se é diretamente ou inversamente. Ele diz o que aqui? É inversamente proporcional. Se é inversamente, não é em cruz, é em linha, né? Ó, 4 vezes 60 vezes 4, 5 vezes x. Então, é aqui, ó, 5x igual 60 vezes 4. Você vai lá e faz a conta. 0, 4 vezes 6, 24, 240. 240. X é igual a operação inversa, 240 dividido por 5. Então, x é igual a 48. Falei uma coisa, escrevi outra. 48. Ó, pessoal, vou fazer a conta aqui só para mostrar a vocês que dá 48. Dividido aqui por 5, 24. Vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Eita, que eu estou pensando longe. 20. Baixa o 4, desce o 0. 40 dividido por 5, 8. Tá certo? Minha mão não está mais me obedecendo. Então dá 48. Então vai gastar 48 horas. Era essa daqui a questão. Beleza? Vamos agora para a nossa última questão, pessoal. Tá bom? Vamos lá para a nossa última questão. Quero que vocês saiam daqui com algumas lições. Em primeiro lugar, quando você tem proporção, uma proporção, você multiplica usando aquela propriedade. Proporção. Quando as grandezas forem diretamente proporcional, continua fazendo em x. Quando for inversamente proporcional, aí sim você vai fazer a multiplicação em linha, quando falar que é inversamente proporcional. É obrigado ele falar, professor? Não, não é sempre obrigado não. Você vai fazer sempre aquela analisinha. Opa, se eu estou comprando mais, então está aumentando, então é diretamente proporcional. Se essa grandeza está diminuindo e a outra aumentando, então ela é inversamente proporcional. Ele não é obrigado a sempre dizer, como eu botei aqui, sempre dizendo não, tá bom? Vamos lá. Então, espero que vocês tenham saído com essas ideias aí na mente de vocês. Vamos lá. Vamos para a última questão da aula de hoje. Ó, questão diz assim, ó. 4 pedreiros gastam 10,5 dias para construir um muro se o número de pedreiros for inversamente proporcional ao número de dias gastos na construção do muro. Em quantos dias 7 pedreiros construirão o muro? Então, bora lá. Nós temos aqui, ó, a parada dias, e, né? Dias, uma grandeza aqui chamada dias. E nós temos também os pedreiros, né? Ó, os pedreiros. Então, o pedreiro, primeiro é
Dias, 10,5. Pedreiro, 4. Agora, se for 7 pedreiros, 7 pedreiros, pergunta em quantos dias vai fazer, né? Ó. Então, isso aqui vai ficar, ó. Calma, vamos olhar se é diretamente ou inversamente. Estou sempre com pressa. Só que ele diz aqui, ó, que é o que? Inversamente proporcional. Se ele não tivesse dito, professor, isso aqui, como é que eu analisava? Você pensar assim, ó. Opa, eu estou aumentando o meu número de pedreiros trabalhando. Então, claro que se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou ter menos dias. Aí você já sabia que era inversamente proporcional. Tá certo? Faz essa análisinha. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer esse por esse e esse por esse. Para poder a gente fazer a conta. Vamos lá. Vai ficar 7 vezes x. E aqui eu vou fazer a conta. 10,5 vezes 4. Para você que não está acostumado ainda a fazer conta com vírgula. 4 vezes 5, 20. 0, levo 2. 4 vezes 0 dá 0, baixa 2. 4 vezes 1, 4. Se tem uma casa decimal, você vai lá e coloca uma vírgula. Dá 42. Então, 7x é igual a 42. X é igual a 42 dividido por 7. Opa, 42 dividido por 7, aí todo mundo sabe, né? Isso aqui vai dar 6. Logo, ó, ia demorar 6 dias. Tá certo? Demoraria apenas 6 dias. Essa daí é a questão que a gente encerra a nossa aula. Mais uma aula, sexta aula desse curso de matemática básica. Tá bom, pessoal? E aí, espero vocês aí na nossa próxima aula. Valeu e até mais.